Irmãos, esse texto de Lamentações, ele mexe muito, eu falo para vocês de coração, mexe muito comigo, porque eu quero começar fazendo uma pergunta antes de ler com você. Quem aqui já se viu numa situação onde aparentemente não havia muita saída, muita solução ou esperança? Quem já passou por isso? Imagine, quando Deus cria o homem, Ele cria o homem para se relacionar com Ele. Adão e Eva no Éden se relacionam com Deus e tudo vai bem. Até o momento em que o homem decide andar por conta própria. Andar por o quê? Já estou pregando aqui para vocês, pessoal aí de cima, já estou pregando. E o que acontece? Quando o homem decide andar por conta própria, ele quebra a cara. Quando o homem decide andar por conta própria, ele pisa lugares que não deveria pisar. Ele toma decisões, ele faz escolhas que não deveria fazer. Adão decide andar por conta própria quando ele dá ouvidos à serpente, que, por influência do diabo, o provoca. E ali naquele momento ele rompe a sua aliança com Deus. Os filhos de Adão e Eva, dos filhos de Adão e Eva, diria ainda melhor, vem o primeiro homicídio na terra. Caim mata o seu irmão Abel. Depois a gente vai vendo, alguns homens vão vivendo sua vida aleatoriamente, sem se interessar em buscar a Deus. Até que um homem decide andar com Deus, caminhar com Deus, buscar a Deus. Esse homem se chamava Enoque, e Deus o toma para si, fala: já que você quer andar comigo, vem andar comigo de verdade. Mas os homens continuam vivendo cada vez mais por conta própria. Diga comigo, por conta própria. Diga, um dos maiores perigos da vida. E como tem gente que é teimosa e quer andar por conta própria. E cai e erra, mas não tem a humildade de ser instruído. E continua querendo andar por conta própria. Acha que o grande problema é a sua queda. O grande problema de Adão, no tocante a Deus, não foi a queda. Foi o que ele fez depois da queda. Ele decidiu que podia se esconder de Deus, que podia se cobrir, que podia tornar algo encoberto aos olhos de Deus. Mas a Bíblia diz que diante de Deus todas as coisas estão nuas e patentes. Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o que eu e você estamos pensando agora. Ele sabe o que nós fizemos, o que ninguém sabe, Deus sabe. Você crê nisso? De bom e de ruim. De bom, sementes boas que plantamos, atitudes, posicionamento, postura, comportamento, e vai vir colheita. Mas de ruim também, aquilo que a gente enganou, fingiu. Não, é por causa disso, é que a minha vida, e Deus olha e fala, mentira, e você vai colher o fruto da sua mentira. E não é porque Deus é mau, é porque Deus quer salvar o homem, acima de tudo, de si mesmo. Quando nós falamos hoje sobre, nessa casa vai ter Natal, será que nessa casa chamada Rogério, que sou o templo do Espírito Santo, mais alguém? Nessa casa chamada, vai ter Natal de verdade? Eu não estou falando da festa, de luzes e cores e presentes e comidas. Eu estou falando da vida de Deus prevalecer. Não é querer usar a vida de Deus, explorar a vida de Deus para os seus benefícios, mas é acessar a vida de Deus e desfrutar de tudo que ela vem trazer para nós. Você entende o que Deus está falando com a gente hoje aqui? O pessoal do fundo também está conseguindo entender, a Ana, o Paulo. A gente tem acessado o que Deus está nos oferecendo? A gente tem aproveitado o que Deus está nos oferecendo? Ou queremos porque queremos dominar as coisas sem que Deus esteja nos governando? Quando a Bíblia diz que Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, Ele está dizendo que Ele nos criou para reinar e para governar debaixo da visão dEle que é perfeita. Adão decide resolver do seu jeito, Caim decide resolver do seu jeito. E com frequência o ser humano quer resolver do seu jeito. Hoje à tarde eu tive uma reunião com uma pessoa,
sobre uma parceria de negócio, por exemplo. E essa pessoa olhou para mim e disse: pastor, eu te respeito como meu pastor. Eu não sou pastor dele, mas por consideração, porque eu já ajudei muito essa pessoa. Ele falou: mas se entrar nisso aqui, e eu for seu mentor nisso aqui, você vai ter que me ouvir. Eu falei: eu entendo. Está certíssimo. Tem muita gente que diz Senhor, Senhor, mas não faz o que o Senhor diz, e não sabe porque não é bem sucedido. Agora, pastor, e aí? Há esperança? Lamentações 3 vai nos dizer. Então a gente vai vendo o ser humano indo para longe, desde o erro de Adão. Falamos do homicídio de Caim, que mata o seu irmão Abel. Depois falamos que alguém decidiu andar com Deus, esse homem chamava Enoque. Falamos também, aliás, não falamos, paramos aqui nesse momento, onde eu quero chegar. A gente tem falado, na verdade, algumas semanas, nos domingos, e vou falar esse domingo, sobre um homem que Deus mandou construir uma arca. Aquele homem não era engenheiro, aquele homem não era construtor, aquele homem não era fabricante de barcos, aquele homem era simplesmente alguém obediente a Deus. Alguém está disposto a obedecer a Deus aqui? Deus está procurando quem esteja disposto a obedecer. Mas a gente tem facilidade em justificar, em sacrificar, em tentar impressionar, em um monte de coisas. A nossa dificuldade é obedecer. Samuel fala sobre isso. Deus disse, olha, aliás, Deus fala sobre isso com Eli. Obedecer é melhor do que sacrificar. Quando a gente obedece, a gente está, presta atenção nisso aqui, transferindo a responsabilidade para quem deu o comando. Se é Deus que está comandando a minha vida, a responsabilidade do resultado é minha ou de Deus? Quem quer viver debaixo da responsabilidade de Deus? Obedeça. Há uma boa esperança para os obedientes, mas há algo terrível para os desobedientes, que querem fazer por conta própria. E gente, pelo amor de Deus, isso não é uma instrução para a vida. E Lamentações capítulo 3, verso 20, está escrito assim: lembro-me sempre desses dias terríveis, enquanto lamento minha perda. Jeremias foi um homem que escreveu sobre dias difíceis. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disto. Presta atenção que Jeremias acabou de falar sobre duas lembranças que preenchem o seu coração, duas memórias. E nós também temos vários tipos de memória. Aquela memória distante, aquela memória recente, atual, a memória que nos trouxe até aqui, algo que fizemos ontem, algo que fizemos esses dias, como vivemos esse ano, o que construímos, o que escolhemos, o que abrimos mão, o que renunciamos, o que recebemos e nem merecíamos, as oportunidades que tivemos, as que negligenciamos ou desperdiçamos. Quantos de nós na memória recente tem uma dor? Porque se tivessem ouvido a Deus, se tivessem sido como Jesus ensinou. Quem ensinou? Jesus disse: aprendam de mim, aprendam comigo, que sou o que? Alguém lembra o que diz? Manso e humilde de coração, e encontrareis paz, descanso, refrigério, alegria, renovo, prosperidade, conquista para a sua alma. Quem quer conquistar, quem quer ter uma alma conquistadora, precisa aprender com Jesus. Mas a gente quer fazer igual o mundo faz, a gente é esperto, a gente combina com alguém a mesma história e nós vamos convencer os outros. Só que nós vamos trabalhar contra Jesus enquanto a gente ficar fazendo assim. Mas a hora que a gente decide ser humilde de coração, imagina Noé construindo a arca dizendo: daqui para frente eu já sei. Quanto tempo Noé levou entre Deus falar com ele e entrar na arca? Alguém lembra? 100 anos. Já estou experiente, Deus, já estou 50 anos nesse projeto, eu nem preciso te ouvir mais. 50 anos trabalhando no mesmo projeto, dá para ter experiência ou não dá, gente? Dá ou não dá? Dá. Mas e aí? Depois de 50 anos trabalhando no mesmo projeto, a gente continua com a mesma humildade do começo, ouvindo a Deus? Ou a gente já se tornou arrogante e soberbo o suficiente para achar que pode construir por conta própria, que não precisa ouvir a Deus e nem a ninguém?
Noé continua batendo o martelo onde Deus mandar e tirando o martelo de onde Deus mandou tirar. Jeremias está dizendo assim: olha, eu lamento pelo que nós estamos vivendo e ainda vamos viver, porque eu lembro do que Deus acabou de me falar. Mas eu ainda ouso ter esperança. Diga ousadia e esperança. Diga celebrar. Natal, nascimento de Jesus, é celebrar ousadia com esperança, ou esperança com ousadia. Eu celebro ousadia, eu vou dar a volta por cima, minha família vai conquistar, nós vamos ver o melhor de Deus. Eu tenho essa esperança, eu sou ousado em sonhar grande. Mais alguém aqui? E o inverso também. Eu celebro esperança, eu tenho esperança, a minha ousadia é que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, Ele vai se levantar na minha causa. Ousadia e esperança. Você pode dizer isso para quem está atrás? Diga ousadia e esperança. Se for ligado a Deus, com humildade de coração, para ouvir e obedecer, se prepara que vem coisa grande. Vem! Ele diz ainda: o amor do Senhor não tem fim. Isso é algo ousado. Tem um limite para eu arcar com os meus erros, porque o amor de Deus vai sempre me chamar para voltar. Volta. Que essa seja a noite de voltarmos ao amor de Deus. Que todos os dias nós venhamos voltar ao amor de Deus. Todos os dias. Quem aqui trabalha fora de casa? Levanta a mão. Ótimo. Responde para você mesmo. Vai que dá ruim, né? Quantos tem prazer de voltar para casa, para o seio da sua família, para o amor da sua vida? Responde você mesmo. Se você não tem, você procura no final o Zé Paulo e a Sandrinha, eu e o pastor Angélica, nós vamos orar por vocês e aconselhar e ajudar essa família, porque deveria ter. É bom ter asas para voar, mas nada supera um bom ninho para pousar. Quem está vivendo com isso desalinhado, está vivendo não a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, está vivendo a vontade do cão, que quer fugir de casa. E o cão, eu não estou falando nenhum pet não, é o diabo. Você está com medo, é ele. Que tira o filho pródigo de dentro da casa do pai e faz ele ser um andarilho pela rua. Faz dele um mendigo que deseja lavagem de porcos e não tem. Mas nós temos esperança, a casa do pai está de portas abertas. O coração do pai está aberto, nós temos esperança. O amor do Senhor não tem fim. Olha que coisa linda. Cadê? Eu já li o outro versículo. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são o quê? Inesgotáveis. Então, pastor, está tudo resolvido, agora está tudo bem. Olha o versículo 23. Grande é sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam cada o quê? Manhã. Por que que Jeremias ousa ter esperança? Alguém aqui ainda está com ousadia e esperança? Porque ele crê que o amor de Deus não tem fim. Porque ele sabe que grande é a fidelidade de Deus. Porque ele sabe que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Em outras palavras, ele está dizendo: tem um novo ciclo começando e eu posso fazer certo dessa vez. Ele não está dizendo: Deus me ama e vai passar um pano e fingir que nada aconteceu. Ele está dizendo: Deus quer saber como é que eu vou me comportar daqui para frente. E o versículo seguinte, ele vai dizer o seguinte no 24, presta atenção: digo a mim mesmo, pregue para você, mais do que para qualquer outra pessoa. Aceite a mensagem de Cristo para você, mais do que para qualquer outra pessoa. Eu posso pregar para centenas de pessoas, para milhares de pessoas, mas se aquela mensagem que eu preguei não servir para mim, eu fui um hipócrita. Porque não existe uma palavra de Deus que não sirva na minha vida ou na sua vida. Não, pastor, foi uma palavra falando para pessoas que estão em adultério. Eu não estou em adultério. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide que não. A palavra serve para quem está vivendo, para quem já viveu ou para quem nunca viveu. Ela serve. Ela abre os nossos olhos, ela alinha os nossos caminhos. Ele diz: o Senhor é a minha o quê?
porção, ele prega. A minha parte nisso tudo é Deus, a minha herança é Deus, a minha porção é Deus, o meu alimento é Deus, é Deus. Por isso esperarei em quem? Nele. Em quem você e eu estamos esperando? Não, pastor, eu estou esperando que o governo, eu estou esperando que o comércio, eu estou esperando que a economia, eu estou esperando que essa última semana, lute pela última semana, lute pelo isso, pelo aquilo. Hoje eu estava vendo um amigo falando assim, olha, tem um monte de gente que agora dia 15 já entrou de recesso, e empresas e tal, e aí um deles falou assim, mas eu sou do comércio, e quem é do comércio e quer prosperar, essa é a hora de mais trabalhar. Só o alienado que fecha a porta nessa hora. Qualquer pessoa que tem realidade de comércio, tá, gente? Agora é a hora. Estava ontem falando com uma pessoa, tem um amigo que tem uma oficina, o pai, ele herdou a oficina mecânica do pai. E ele falou bem, pastor, a oficina mecânica de dezembro a fevereiro não dá para tirar folga. Folga é para quem ou não quer crescer ou já conquistou muito, está sobrando. Porque de dezembro a fevereiro a gente garante o ano. Isso é visão, é expertise. Quem quiser, avança. Quem não quiser, não avança. Qual é a nossa porção? Qual é a nossa parte? Algumas pessoas falam, criticam. Porque o Natal é uma festa pagã. Aqui nós vamos celebrar Jesus. Aqui nós viemos celebrar Jesus. E aí eu respondo para quem às vezes tem alguma dúvida, mas pastor, e a igreja celebra o Natal porque fizeram festa pagã? Ei, quem é que come frango? Vocês não gostam de frango não, gente? Quem é que come frango? Quem já viu falar, você pode nunca ter visto pessoalmente, mas quem já viu falar que pessoas usam frango para fazer despacho e trabalho para destruir a vida dos outros? Você parou de comer frango por causa disso? Eu também não deixo celebrar o Natal porque alguém fez disso uma festa pagã. O Natal para mim é Jesus nasceu, não sei que dia, mas um dia o verbo se fez carne, a minha maior esperança pisou nessa terra. E se os homens abrem o coração uma vez por ano que seja, para ouvir falar de Jesus, eu estou na brecha para falar do amor dele, para quem quiser ouvir. É isso. Eu não vou tirar férias na hora que mais eu tenho oportunidade de avançar. Quem tem esperança se posiciona. Quem não tem esperança, nem se levanta. Eu tenho esperança, mais alguém? Eu termino em Lucas 3, presta atenção nisso aqui. Eu tenho esperança, mais alguém aqui tem esperança? E ousadia também, amém? Lucas 3 não, Lucas 2, gente, perdão. Versículo 8, naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas, ou seja, estavam ativos. De repente um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse, não tenham medo, trago boas notícias, que darão grande alegria a quem? Tem esperança e ousadia. Boas notícias que trazem a alegria para todo o povo. Quem foi que recebeu essas boas notícias? Os que estavam servindo. Os que sabiam a sua missão e estavam cumprindo. Os que não baixaram a guarda, os que não acharam que era qualquer coisa. Os que sabiam se posicionar. Os pastores que estavam cuidando do rebanho. Ser um pastor que cuida do rebanho é brigar com o lobo. Ser pastor que cuida do rebanho é cutucar pastor distraído, adormecido, que está perdendo o rebanho para o lobo. Quem aqui ama a sua família? Guarda o que você tem. Guarda a sua fé, guarda a sua ousadia, guarda a sua esperança. Porque a sua família precisa de alguém que seja espiritual. A minha família precisa de alguém que se posicione espiritualmente. Alguém que vai dizer, eu vou lutar pela minha família. E na minha casa vai ter Natal, na minha casa vai ter Jesus. Quando eu falo vai ter Natal, eu creio que eu já deixei claro aqui que eu não estou falando sobre uma festa apenas, sabe, natural, carnal. Porque tem gente que para a coisa humanista é extraordinário, mas para o espiritual, não. O motivo da minha família se reunir, da tua família se reunir, é Jesus estar vivo.
Aquele menino nasceu, mas ele cresceu, não é mais um menino, é um homem que morreu na cruz, ressuscitou e hoje, ao lado do Pai, está intercedendo por nós, é o Filho de Deus. Mas as boas novas chegaram e quem estava atento viu. O anjo do Senhor apareceu, o brilho da glória o cercou, os pastores ficaram aterrorizados, é normal isso, mas o anjo disse: não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal: encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver este acontecimento que o Senhor nos anunciou. Aí eles vão, encontram Maria e tudo, mas o ponto aqui que eu quero deixar é exatamente esse. Quem crê que está recebendo uma palavra de Deus hoje aqui? Quem está recebendo essa palavra com ousadia e esperança? O que você faz depois? Jeremias pregou, os pastores pegaram o rebanho e falaram: bora, que o nosso destino é Belém. Mas não é hora de viajar para Belém, era uma época muito fria. Não é hora de viajar a Belém. Nós estivemos numa gruta, numa caverna lá em Belém, não foi, linda? Que é um dos lugares, naqueles tipos de lugares onde Jesus nasceu. Vamos a Belém. Mas agora, vamos, porque se o nosso Salvador nasceu lá, é melhor encarar o trajeto e estar onde Ele está, do que estar lutando sem Ele em qualquer outro lugar. Que ao sair por aquelas portas hoje, eu e você venhamos também dizer: eu vou ao encontro do meu Salvador, eu vou me movimentar, aonde Jesus está operando, aonde Deus está movendo, é para lá que eu vou, e se prepare, porque a glória de Deus vai encher a sua vida. Só quem crê diz amém? Pode aplaudir a Jesus, Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor.